Menos imposto, mais emprego. Oferecimento Sindifiscal MS. Hora do nosso bate-papo com Clauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Sindifiscal, aqui com a gente todas as quartas-feiras, ao vivo. Bom dia, Clauber. Bom dia, Dani. Prazer estar contigo aqui. Vamos falar hoje de setor atacadista. Excelente. Vamos estar falando um pouco, né? É um subsetor dentro do terciário, importante para a nossa economia, importante para a arrecadação do Estado, para a geração de empregos, né? Um segmento muito importante para a gente. Bom, sabemos que o Sindifiscal lançou no mês de maio um pacote de propostas que visam preparar a Secretaria de Fazenda para os desafios que o próximo governo eleito irá enfrentar. Estão inclusas neste pacote propostas que busquem minimizar os impactos da tributação para o setor atacadista. É verdade. Dentro do estudo, né, que nós temos realizado no Sindifiscal, dentro de todos os setores da nossa economia, o segmento específico do atacado a gente vem defendendo, dentro do que a gente enxerga, uma redução de até 10%. Isso representa 1%, esses 10% de redução representam um impacto de apenas 1% na receita total do Estado, né? Incluindo os outros setores, eu gosto sempre de botar o cenário completo, a gente defende uma redução com todos os setores de até 6% de redução, o impacto, de até 6% nas receitas totais do Estado. Isso a gente defende a partir de um superávit que a gente vem observando nos últimos 2 anos, na ordem de cerca de 2 bi. Esses 6%, como eu disse, representa cerca de uma renúncia aí de 1 bi, né? E o crescimento previsto para esse ano segue na mesma linha, na mesma ordem. Então, quando a gente defende essa redução, é justamente dentro do cenário que a gente vive hoje, que é um cenário de inflação, é um cenário de alta do preço dos combustíveis. Isso vem impactando, né, as receitas de todas as empresas. Então, é uma forma que o Estado tem de estar socorrendo essas empresas, ajudando a manter postos de trabalho e, inclusive, até ampliar esse posto de trabalho. Tá? E qual é a relevância desse setor atacadista? Você já destacou um pouco aí para a gente, mas eu queria que você entrasse em detalhes em relação a isso, desse setor para a nossa economia. Dentro do setor terciário, a gente tem subsetores e esse é um, né? Junto ao setor de varejo, a gente tem, em paralelo, atuando o setor de atacado, o comércio atacadista. A diferença, basicamente, entre o comércio varejista e o atacadista, o varejista a gente já explorou bem aqui no programa passado, o varejo ele foca em pequenas quantidades, em vendas em pequenas quantidades, né? Por isso também o preço no varejo é um pouco mais alto. É aquilo que a gente observa nas lojas, né? Supermercados. Isso falando na área da alimentação, do vestuário, de eletrônicos, enfim, calçados, peças, autopeças, medicamentos, a farmácia. E o atacado é esse comércio sendo feito em larga escala, em grandes números. Então, o foco do atacado são as grandes quantidades e, por isso, por ele estar comercializando em volume, ele consegue preços menores e são caracterizados aí pelas distribuidoras, pelos depósitos. Então, você tem a distribuidora de medicamentos, você tem a distribuidora de autopeças, você tem a distribuidora de alimentos, né? Tem as grandes redes de supermercados que estão aqui no estado, você tem essas enquadradas dentro do setor atacadista, né? Então, essa basicamente é a diferença e a importância desse setor para a nossa economia. Por exemplo, até junho, esse setor já arrecadou aqui no estado quase 1,7 bi. E a gente observou esse ano, né, o que a gente vem falando aqui, a tendência de crescimento da arrecadação de 11% em relação ao ano passado. E isso é um bom sinal, porque reflete também o crescimento da economia. Todos os setores a gente vem observando crescimento da economia, isso é bom, né, em relação ao ano passado. E nesse setor, um crescimento de 11,40%, representando aí quase 1,7 bi de arrecadação até o meio de ano. E aí entra o e-commerce também? O e-commerce é um fator dentro desse segmento do comércio atacadista que vem pegando força, assim como no comércio varejista também. Isso é uma adaptação, né, que a sociedade vem impondo aos empresários.
dentro do período de pandemia, a gente observa uma tendência de crescimento forte desse setor de e-commerce, em função do isolamento social que a gente teve, né, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, as pessoas fugindo de concentrações, né, de população, de pessoas. Então, esse segmento ele cresce. Então, o setor ele tem que se adaptar para não perder receita, né? Pelo lado do fisco, pelo lado da arrecadação, isso há alguns anos já vinha tendo aí uma adaptação a esse setor, porque o que acontecia? Aquele produto que era comprado por um contribuinte aqui do nosso estado tinha origem normalmente em São Paulo, em outro estado. Então, o imposto era recolhido lá na origem, lá nesse estado. Então, os estados começaram a trazer essa questão para a mesa e ajustar a partição desse imposto, e hoje isso está equacionado. Hoje, o estado que manda nesse produto do e-commerce já tem aí a sua fatia do ICMS. Mas, no setor atacadista, assim como os demais, o e-commerce vem impondo, né, essa adaptação, né, ao que a sociedade hoje vem pedindo. Isso é uma tendência que cresce e não tem mais volta, né? Já falamos, né, uma vez sobre a substituição tributária para o varejista. Para o setor atacadista, a lógica é a mesma? Quais os benefícios fiscais que o estado de Mato Grosso do Sul oferece para contribuir com o setor? Importante você tocar nessa questão da substituição tributária. A gente já explicou bem aqui, né? A substituição tributária, para quem nos ouve pela primeira vez, é uma modalidade de cobrança do imposto, onde o Estado ele cobra no meio da cadeia, cobra do intermediário, não do último da cadeia, aquele último comércio. O exemplo do atacadista. Então, nós vamos cobrar a substituição tributária do produto vendido do atacadista e não daquele mercadinho do bairro, aquele mercadinho do interior que vai comprar a mercadoria nesse supermercado atacadista. Então, o seu mercado ele vai vender lá para Terenas, para Aquidauana, e esse contribuinte nosso, esse mercadinho lá de Aquidauana, ele não vai precisar pagar o imposto porque já foi pago aqui por substituição tributária. Então, o comércio atacadista ele tem sim, né, ali uma concentração em cima dele da cobrança do imposto dentro dessa modalidade. Agora, é bom a gente frisar, em tempo político, a gente está vivendo um momento aí pré-eleitoral e tem sido levantadas várias questões e também relativas a isso no atual governo do nosso maior gestor hoje, o Reinaldo Azambuja. O Reinaldo Azambuja, o nosso governo, desde fevereiro do ano passado, ele já atendeu uma demanda específica desse setor, né? Fruto também, o que você acabou de comentar, de perdas de venda, de receita a partir do e-commerce, a partir do que estava se vivendo dentro de período de pandemia, né? Aquilo ameaçando o posto de trabalho, ameaçando aí a geração de emprego nesse segmento específico. E o governo atendeu uma demanda específica desse setor, mexendo justamente na substituição tributária. Então, ele modulou em cima desses empresários, dessas empresas, crédito outorgado. Crédito é aquilo que você abate do imposto que o empresário tem a recolher, né? Tem R$100 a recolher, então o Estado concede um benefício fiscal entendendo que ele tem uma fatia para abater desse imposto. Então, isso é um crédito outorgado. Mais que isso, dentro também da substituição tributária, o governo concedeu mais um benefício fiscal que diz respeito à margem do valor agregado, que a gente chama, o MVA, nessa cobrança do imposto. Concedeu uma redução de 50% em cima desse MVA, né? Eu vou tentar exemplificar aqui melhor isso. Então, mais uma vez, essa caneta que está na sua mão, ela custando R$10, sendo vendido por um supermercado atacadista, o Estado entende que quando chegar lá no mercadinho de Aquidauana, que vai ser a próxima cadeia dessa venda, ele vai ser vendido por R$15. Então, gerou 5% de valor agregado em cima daquilo que você vendeu sendo atacadista. Então, a cobrança do imposto em cima do seu supermercado atacadista é em cima de R$15 e não dos 10 que você está vendendo. Esses 5 é a margem de valor agregado. E o que o Estado fez em fevereiro? Ele pegou esses R$5, que era a margem de valor agregado calculado, e reduziu pela metade. Então, tirou de 5 para R$2,50. Então, houve uma redução, exemplificando aqui, de 50% em tudo que era calculado em cima de MVA, de valor agregado. Então, esse benefício o Estado concedeu desde fevereiro do ano passado.
Então, mais uma vez aqui a gente defende, né? Essa gestão é uma gestão responsável, proativa, né? Sempre preocupado com a geração de empregos e promoção de justiça fiscal. Bom, você falou aqui do setor atacadista, né? Qual é a proposta aí para minimizar os impactos da tributação no setor? Eu quero aproveitar a sua presença aqui dentro do nosso quadro, né? Menos impostos, mais empregos, só para complementar e finalizar a sua participação, mas acho que é importante falar de gasolina, okay, né? Da redução no preço do combustível. O governo também anunciou aí a redução da alíquota de ICMS para 17% recentemente, e ficou toda essa expectativa em relação ao bolso do consumidor, né? Então, assim, essa redução lá do ICMS já chegou no bolso do consumidor? Já está pagando mais barato por causa desse anúncio, por causa dessa medida? Dani, nos próximos dias a gente vai começar a observar, né, os resultados do esforço que a União fez junto com os estados, né? Que nesse ponto específico que você colocou, que foi o estabelecimento por lei federal do teto de 17% na cobrança, e os combustíveis estavam dentro disso, isso foi um esforço conjunto da União, do governo Bolsonaro, junto com todos os governadores. Friso que houve ali, né, eu sempre tenho batido nessa tecla, uma quebra de pacto federativo, que isso deveria partir dos estados, porque quem legisla o ICMS são os estados, não a União. E estão questionando isso na justiça. Muitos estão questionando isso na justiça, inclusive. Então isso tem que ser respeitado, isso não pode virar regra no Brasil, né? Isso não é saudável para o Brasil seguir nessa linha. Mas feito esse parênteses, o que a gente vai passar a observar agora é um esforço que eu observo a partir da União, socorrendo a população, socorrendo os empresários nesse momento de inflação mundial e de alta de preço de combustíveis mundial. Inclusive, o preço dos combustíveis é que vem puxando aí essa inflação mundial. O Brasil está na casa aí já de 2 dígitos, aí gerando em torno de 10%, 12% de inflação. Agora, todos os países, inclusive de primeiro mundo, estão com inflação nessa casa. Você observa Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, tudo na ordem de 8%, 9%, 7%, 8%, 9%. Países que tinham inflação de 0%, 0,5%, hoje também, então com inflação alta. É importante a gente frisar isso, né? Chamando a atenção que isso é um fenômeno mundial. Mas aqui no Brasil, a União ela promoveu um esforço muito grande para conseguir segurar essa alta de preço. Então vamos lá, ela bateu na questão da PPI, da paridade de preços internacionais, onde era a raiz do problema, que era o preço do barril do petróleo. Então, a gente observa na imprensa, nos últimos meses, a União batendo na questão da paridade dos preços, porque o preço do barril do petróleo é o principal responsável da formação do preço que chega na bomba. E a gente observa, hoje, a gente saiu recente agora, de um barril do petróleo acima de $120, e a gente hoje está vivendo, hoje eu estava olhando ontem, o barril chegou a $100, até na casa de 99 alguma coisa. Então a gente conseguiu baixar dos $100 o barril. Isso é um esforço mundial que está acontecendo, né? O Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, está com agenda, por exemplo, essa semana na Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, buscando incentivar a maior geração, a maior produção do barril do petróleo, que você tendo mais oferta, isso ajuda também a baixar o preço, né, do barril do petróleo. Então há um esforço mundial nesse sentido de aumentar a oferta para baixar o preço. Então a gente tem aqui o litro da gasolina a menos de R$6 nesse momento em Mato Grosso do Sul, por conta de algo que já começou, de uma medida do governo federal. Governo federal. Então a gente observa, olha, baixa do preço do barril do petróleo, o governo Bolsonaro pressionando a Petrobras com relação à paridade. O que a gente está observando na bomba também, a isenção dos tributos federais, que a gente tem aí uma ordem de mais de 50 centavos por litro, tá? Mais de 50. Isso já está chegando na bomba. E, vamos falar, o quarto esforço dentro desse cenário, a gente observa agora o ICMS, que na semana passada o governador Azambuja já assinou a medida necessária para passar também a alíquota da gasolina de 30 para 17, que é a alíquota em cima, e do etanol de 20 para 17. Então podemos esperar uma queda maior, também, considerando essa medida do governo do estado. Ela ainda deve pesar, quer dizer, fazer com que a gente pague menos do combustível. Isso... Ainda não estamos vendo exatamente essa medida
do ICMS aqui. Exato. Agora é um esforço conjunto e a população é que está sendo beneficiada a partir desse esforço de todos. Faço aqui mais um paralelo, que isso me preocupa, a quebra do Pacto Federativo. Mas o governo, né, atento também às necessidades da população e dos empresários, está sempre vindo nessa linha, mas que isso, está se antecipando sempre que é necessário uma adequação de carga tributária para promover uma justiça fiscal. Fica a torcida, então, do consumidor, né, para que mais essa medida aí, que já foi anunciada alguns dias atrás, faça com que efetivamente aí o preço da gasolina e do etanol continue caindo aqui em Mato Grosso do Sul. A gente vai acompanhando também, contando com essa análise que vocês, especialistas, podem fazer e trazer para a gente. Clauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Sindifiscal, conversando aqui com a gente na coluna Menos Impostos, Mais Empregos. Obrigada, Clauber. Obrigado, Dani. Até quarta. Até quarta. 9h29 em Mato Grosso do Sul.